Sair um pouquinho só aqui, que Tá. já vem. A gravação já está começando. Deixa eu colocar a aula para compartilhar, né? Estou abrindo a aula só para já vou. Se quiser apresentando, né? Tá, então vamos lá. Então, bom dia para vocês, né? O professor já ele vai tá conectando a aula dele. Então, é o professor Ricardo, que é médico veterinário sanitarista. Ele é presidente da Comissão Técnica de Alimentos do Conselho Regional de Medicina Veterinária, tá? Aqui de São Paulo, né? Ele trabalhou muitos anos como auditor fiscal federal do Ministério da Agricultura, então ele é especialista, né, em vários assuntos, inclusive naquele de hoje que a gente vai falar sobre aditivos, né? Então, esse assunto que a gente vai falar hoje é um tema bastante amplo, que abrange tanto a parte da área de alimentos humanos como dos alimentos dos animais, né? E está bastante ligado à inspeção e tecnologia, né? Como na parte de produção animal via nutrição. Então, ele vai falar sobre o uso de aditivos na área de alimentos humanos, né? E na próxima aula a gente vai falar sobre a parte de aditivos na área animal, tá? Algumas coisas que ele vai falar hoje são comuns aos dois assuntos, mas a gente resolveu dividir para ficar assim as características ficarem bem separadas e vocês conseguirem associar os dois tipos de nutrição, tanto na área de uso de alimentos humanos, como na área animal. É isso, né, professor? Eu espero que Acredito que sim, né? eu tenha apresentado certo, né? E Não, que tudo certo. então a palavra é sua, se eu quiser complementar mais um pouquinho, tudo certo, e a gente pode dar início. E uma outra coisa, se vocês tiverem dúvida, vocês perguntem, participem da aula, porque é uma aula bastante interessante, tá? Participem, perguntem, pode interromper, né, professor? Pode, pode. Melhor até. É até melhor, né? Tá bom? Então, acho que a gente pode dar início e a palavra é sua. Ok, bom dia a todos, todas. Bom dia, professora Ercília. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom a gente poder conversar um pouquinho sobre assuntos relacionados à área de controle de alimentos, né? Relacionado à inspeção, na parte de alimentos humanos, né? Até porque todos nós somos consumidores, né? E muitas vezes as pessoas não estão muito ligadas nesse assunto, até porque quando ele aparece de uma forma, a meu ver, estranha, né? Porque é sempre não coma isso porque você pode morrer, não coma isso que dá alergia, não coma aquilo, produto industrializado é muito ruim. Então a ideia que me ocorreu foi apresentar a vocês como funciona mais ou menos no Brasil e no mundo essa questão da utilização de aditivos em alimentos humanos. Existem algumas, como disse a professora Cecília, alguns pontos comuns entre a questão da preparação de alimentos para animais
e alimentos para humanos. Evidentemente que nós temos uma característica interessante no caso de produtos de origem animal, não, de produtos alimentícios para animais, que hoje nós temos alimentação para, por exemplo, pets, que você considera praticamente uma alimentação individualizada, né? Porque você tem um pet, você está dando alimento para 1, 2, 3 animais. E na medicina veterinária tem uma característica interessante, né? Que você trabalha com populações. Então, o indivíduo que cria suíno, ave, bovino, ovino, caprino, ele trabalha com coletividade, ele trabalha com vários animais. Então, na nutrição animal, ela é bem diferente da nutrição humana, no sentido de que você trabalha com populações, às vezes muito grandes, e você tem que ter rendimento nessa alimentação, né? Então, os controles, as necessidades e o fator econômico pesam muito, né? O ser humano se alimenta hoje em dia, se a gente for pensar, a alimentação humana hoje, ela é completamente, eu diria, desregrada, né? Não não existe educação alimentar, por exemplo, para as crianças. Hoje se faz alguma coisa na escola e tal, mas ainda muito primitivo, né? A meu ver, a alimentação animal, a alimentação humana, ela tinha que ser mais ou menos como é a alimentação animal para rebanhos. Se você alimentar, por exemplo, um rebanho de vacas leiteiras, se você der qualquer alimentação, aquilo que te sobra na fazenda, ou aquilo que é barato para você compor uma ração, você vai ver que a tua produtividade vai ser um lixo. E que se você tem animais de alta linhagem, eles não vão dar o retorno que era esperado. Coisa que no ser humano, as pessoas só se preocupam muito com isso quando o indivíduo, por exemplo, é um esportista, ou quando está no bico do corvo. No bico do corvo é quando o cara já está rezando para ir para o céu, né? Então, aí o cara se preocupa com nutrição, com não sei o que, até porque ele é obrigado a fazer isso, né? Senão ele morre mais rápido. Então, a gente devia ter uma outra maneira de encarar as coisas e a gente não ficar limitado apenas a notícias de televisão, que era o principal, e hoje internet, que é, a meu ver, uma patologia. Você vamos dizer, se basear numa alimentação saudável, naquilo que você vê em blog, aquilo que você vê em rede social, é realmente uma piada. É uma piada. Não tem nada de técnico. Eu vira e mexe, estou abrindo a internet, no Instagram e tal, é que eu mais mexo aí, porque tem tanta rede social aí que eu estou limitado, né? Mas eu vejo no Instagram, mas principalmente blog. Os blogs da internet, cada um cisma que deve falar sobre um assunto, porque a alimentação chama atenção. Embora a grande maioria não entenda absolutamente nada do que é uma alimentação saudável, a população não entenda, todo mundo tem uma certa curiosidade. Então, se eu abrir um blog hoje dizendo que toda vez que você ingerir corante, você pode estar perto de um câncer, né? Eu vou ter um monte de seguidor, né? E se eu conseguir alimentar esse blog com essa conversa mole, né? Muito provavelmente, dentro de pouco tempo, eu estou vendendo comercial, eu sou um influenciador digital, né? E quem é o influenciador digital? Pega o currículo dos influenciadores digitais, a grande maioria deles, essas mocinhas, esse rapaziada aí, esses jovens com, às vezes, não tem nem 20 anos ainda, e os caras são influenciadores digitais. E eles dão opiniões a respeito de um monte de assuntos, às vezes mais focado, mas às vezes um monte de assunto que eles não entendem absolutamente nada.
E isso com alimento é direto e reto, né? Uma coisa é você fazer um blog para ensinar receita de bolo, receita de comida e tal. Outra coisa é você querer opinar sobre o que é melhor ou pior para a saúde das pessoas. E nós, como médicos, eu sempre me sinto na obrigação de fazer educação, né? Porque faz parte da medicina a educação. Educar as pessoas, educação sanitária é fundamental na medicina. E como vocês sabem, né, medicina é uma só. Não existem várias medicinas, medicina é uma só. E a medicina veterinária tem o conceito moderno de saúde única, né? Que é olhar para a saúde humana, saúde animal e meio ambiente. Então, dentro desse contexto, o médico veterinário tem que estar muito bem preparado para poder entender o que está acontecendo. Então, se você, na sua família, ou você mesmo, ouve toda hora falar, foge de produto industrializado. Aí, a primeira pergunta, o que é um produto industrializado? Eu gostaria de saber de vocês, o que vocês consideram um produto industrializado? O que vocês acham que é um produto industrializado? Como vocês conceituariam um produto industrializado? Pode falar à vontade. Quem tiver sem microfone pode falar no chat, que acho que a professora Isira está acompanhando. Mas eu gostaria de falar com alguém, hein? Saber se essa nossa reunião aqui não é uma reunião espírita onde eu falo sozinho e eu tenho seres invisíveis, inaudíveis e não presentes. Bom dia. Bom Pergunta? dia. Bom dia. Você poderia repetir a pergunta que eu não ouvi direito? Uhum. O que você considera um produto industrializado quando você pensa em alimento humano? Alimentação para nós, né? Um produto que passou pela indústria, teve algum processo que passou numa máquina, alguma coisa assim. O alimento foi triturado, teve um processo químico ou físico que passa dentro da indústria. Não só a parte assim, de Não, embalagem, essas coisas. se eu pegar, por exemplo, um pé de alface, né? Corto o pé de alface, levo para o galpãozinho, coloco numa embalagem e vendo. Isso é um produto industrializado? É, eu Sim, penso. Você considera um produto industrializado, tá? Quem mais aí? Acho que eu vi alguém falando aí também. A Cláudia que falou. A partir do momento que ele vai para a indústria, seja qual a finalidade for, ele é industrializado. Eu acho que as pessoas, eu falo por mim, confundo muito aquela coisa do industrializado com um enlatado, com manipulado com algum produto químico, que nem o colega falou, e não simplesmente somente embalado, somente passou pela indústria para um transporte. E tem muita confusão em relação a isso. Pois é. A gente precisa ter em mente o seguinte: quando a gente fala um produto industrializado, existem graus vamos dizer, manipulação do produto, né? Se você pegar um pé de alface da horta, colocar na embalagem e distribuir, ele foi apenas um produto que foi protegido, apenas uma proteção, né? Eu não considero esse produto industrializado. Não houve nenhum tipo de processo que alterasse essa matéria-prima. Ela está in natura, né? Por exemplo, se eu pego um leite e pasteurizo esse leite, tem pessoas que consideram um produto industrializado. Mas ele passou por um processamento térmico. Esse processamento térmico foi necessário no sentido de preservar a saúde das pessoas, porque um leite cru pode ser veículo de várias doenças. Então, eu preciso fazer um processamento térmico. Ele é industrializado?
de alguma forma, ele é industrializado. Mas essa industrialização alterou o produto sensivelmente? Ele acrescentou algum ingrediente? Tirou algum ingrediente? Não. Qual é a diferença do leite pasteurizado para o leite in natura? É o processamento térmico para inativar a microbiota patogênica, ou seja, eu retiro do alimento aquilo que pode ser danoso à saúde da população. Então, eu industrializei esse produto, eu usei um processo térmico. Eu posso chamar até que esse leite é industrializado. Mas, do ponto de vista do produto, houve alguma alteração do produto? Não. Porque, senão, quando você ferve o leite na sua casa, você está industrializando também, né? Diga, pode falar. Então, com a carne também, por exemplo, a carne está num frigorífico, ela foi totalmente cortada, ela não teve nenhum processo químico, mas ela foi as partes definidas para onde iriam cada determinado lugar. Ela está na indústria, mas ela não é industrializada, é isso? Por exemplo, uma carne, eu pego um dianteiro, desosso o dianteiro, embalo e comercializo. Eu posso até congelar, né? Aí a pessoa fala assim, mas isso é um produto industrializado. Olha, você não congela na sua casa e nem por isso você joga fora a carne. Você não congela coisas na sua casa? Tudo que... tem dona de casa que congela tudo. Até produto estragado ela congela, porque está cheirando um pouquinho mal, ela congela para depois decidir o que vai fazer no futuro. Se você congela um produto estragado, o que, que vai fazer no futuro? Jogar fora, porque não tem o que fazer, ou então passa mal, se você resolver comer aquela tranqueira lá, né? Então, eu diria a vocês o seguinte, é preciso tomar cuidado com a ideia de industrialização. Industrialização, de verdade, qualquer processo, qualquer manipulação, qualquer processo que você use que, de alguma forma, prepare o produto, mesmo que esteja in natura, eu posso considerar como industrializado. Do ponto de vista da proteção do consumidor, ora, se eu pego uma matéria-prima e transformo em outra, eu pego o leite, transformo em iogurte e vendo em potinho. Ora, o meu produto original era o leite in natura. Agora ele já não é mais o leite in natura, ele está fermentado, está num potinho, ele foi industrializado. Então, ele passou por processos industriais que modificaram a natureza da matéria-prima. Eu pego uma carne. Se eu temperar essa carne, o açougue às vezes vende carne temperada. Eu posso considerar isso a carne industrializada, mas isso eu faço na minha casa também. Eu não preciso de uma indústria para fazer isso. Agora, quando eu pego essa carne, por exemplo, e moo essa carne, coloco condimento, né? Uso um processo térmico, eu estou, de alguma forma, transformando essa matéria-prima. Então, eu considero isso como industrializado na característica própria, porque eu estou modificando. Mas eu não posso fazer almôndega na minha casa, não é muito parecido com o que faz no frigorífico? É verdade. A rigor, o supermercado industrializa várias coisas na área de perecíveis. Faz pizza, muitos supermercados preparam carnes temperadas, carnes já pré-preparadas. Isso tudo eu posso considerar como industrializado. Então, esse conceito pode variar muito. Então, quando vocês ouvirem, evitem produtos industrializados, pensem, o que é para você um produto industrializado? O que você toleraria comer, né? E o que você não toleraria comer do ponto de vista do produto industrializado, né? Eu, particularmente, acho que um produto industrializado que não me traz benefício, eu posso ou não consumir. Por exemplo, um refrigerante. Qual é o valor nutricional de um refrigerante? O que vocês acham? É um produto industrializado? Sim. É uma fórmula que eu preparo
cuja matéria-prima principal é água, depois eu gaseifico, envaso e comercializo. Vocês acham que o mercado de refrigerante é pequeno no mundo? Representam bilhões de dólares no mundo todo. Qual é o valor nutricional de um refrigerante? Não faço ideia, mas deve ser bem baixo. Você toma refrigerante? Tomo. Já nunca teve a curiosidade de saber o que você está tomando? Não, eu já vi, já quando eu estudava na escola pública, tudo eles passavam uns vídeos explicando que ele tem concentração de açúcar bem alto, essas coisas. Mas Uhum. Você lembra disso da época da escola, né? Da parte do secundário, e depois desencanou. Falou, não, já está aí mesmo, deixa que eu vou tomar mesmo, sem, nem quero saber o que tem dentro. É isso? bom, né? É viciante. Esses produtos, muitos produtos que estão sendo oferecidos, muitos têm essa característica de ser envolvente de alguma maneira, né? De atrair o consumidor de alguma maneira. Caso contrário, eles já não estariam sendo vendidos, né? Então, o que eu pergunto é, se você não sabe o que está consumindo, como que, quando você ouve uma notícia de imprensa ou de blog ou de qualquer coisa, não consuma produtos industrializados, você pode considerar isso como um alarme, um alerta. Se, como consumidor, você não está preocupado em saber o que você está consumindo, né? Então, o mais importante dessa história, para a gente, esse foi o aquecimento, foi o couvert artístico da nossa conversa hoje, em primeiro lugar, vocês se tornarão médicos em breve, e como médicos deverão ter nas suas responsabilidades a ideia de educar as pessoas. Mas a primeira pessoa que tem que ser educada é o próprio profissional. Então, do ponto de vista de saúde pública, de proteção ao consumidor, de respeito ao consumidor, de defesa do consumidor, as pessoas que têm um nível maior de conhecimento na área, né? E o médico veterinário é um profissional que foge dessa responsabilidade, lamentavelmente, né? Porque os colegas às vezes estão tão envolvidos com clínica de pequenos que eles acham que o universo deles é a clínica de pequenos e que a medicina veterinária se limita à clínica de pequenos, quando é absolutamente equivocado isso. Absolutamente equivocado. O colega fez uma palestra, alinhou 80 tipos de atividades do médico veterinário. Ainda disse quando terminou, olha, desculpe, faltaram algumas. 80 tipos de atividades que o médico veterinário pode desenvolver, nas mais diversas áreas do conhecimento. A medicina veterinária tem se apequenado por esse modelo de ensino que está institucionalizado no Brasil, lamentavelmente. Eu lamento profundamente que a medicina veterinária esteja se apequenando, né, nas suas possíveis atividades para a sociedade. É uma pena. É uma pena, porque o médico veterinário é um profissional altamente eclético, né? Muito eclético. Ele pode circular em várias áreas. As universidades têm até dificuldade de posicionar o médico veterinário. O curso de medicina veterinária está nas agrárias ou está na área de saúde? Se tiver na agrária, está bom. Se tiver na área de saúde, também está bom. Porque o médico veterinário está em qualquer lugar desse. Então, a profissão é muito ampla. Então, uma das coisas importantes para ser médico é ter conhecimento técnico para poder educar as pessoas, ajudar as pessoas.
As primeiras pessoas que você pode ajudar primeiro a si próprio, depois aos familiares, amigos e tal. Você vai difundindo um conhecimento que leva as pessoas a ter possibilidade de se proteger contra produtos que não sejam adequados. Alguém pode falar assim: mas você não toma refrigerante? Eu vou dizer para você: tomo. Eu sou viciado em refrigerante? De jeito nenhum. Tomo refrigerante quando tem, vou numa festa, tem refrigerante, eu tomo, mas não sou uma pessoa que estou muito preocupado com isso, porque eu sei que isso não me traz grande benefício. Agora, sem dúvida nenhuma, um dia de calor lascado, você está com calor, você toma um copo de refrigerante com gelo, um limãozinho ou uma laranja e tal, muito bom, agradável, né? Mas dar refrigerante para criança pequena, né? Crianças muito pequenas, você já começar a dar refrigerante, a Troconiquet faz isso. Então, entende? Existe uma distinção. Ninguém aqui é limitante, não pode nada. Não. Hoje o que a gente tem mais é radicalismo. E o radicalismo é sempre burro. Seja para o lado até bom ou para o lado ruim, não precisa nem falar. Mas o lado bom também, quando você fica muito quadradinho naquilo, tá? Formatado, a vida fica chata. Porque você perde o que é mais importante no ser humano, que é a liberdade. A liberdade de optar. Vou experimentar. Por que não experimenta? Não experimenta porque, nossa, todo mundo fala que não pode. Não, pô, experimenta para ver, ué. Alimentação é feeling, é sensibilidade, é paladar, é testar. Você toma um café, você sente o que no café? Um paladar? Mas a gente diz que o café, como outras substâncias, como alguns alimentos, tem um flavor. O que é flavor? É a conjugação do paladar versus aquilo que você tem de percepção de aroma. Isso é conjugado. Nós não temos uma palavra em português para dizer o que é flavor. Flavor é a conjugação. Então, quando você põe quem gosta de café, toma um pouquinho o chá, o vinho, ou um bom queijo, ou um bom embutido de carne. Professor, embutido de carne é proibido comer porque tem nitrito, tem não sei o quê. Calma, meu. Se você comer um pouco de frios, de embutidos, né? O que vai acontecer? Você vai morrer de câncer, vai ter o quê? Gastrite, vai ter Alzheimer. Não tem nada disso. A questão é que não se tem mais equilíbrio nas coisas. Ou se fala muito mal, ou se fala muito bem. Você abre a internet, coma este alimento porque ele te salva, né? Então você come uma dúzia de banana por dia porque você vai ser salvo, né? E não tem nada a ver. Você tem que ter uma dieta equilibrada. Então, dentro dessa dieta equilibrada, se no final de semana você está tomando um chopinho e tem lá uns frios bem gostosos e tal, você pode comer tranquilo, sossegado, né? Que a sua alma vai estar em paz. Agora, todo dia eu como salame. Todo dia eu como embutidos com nitrato e nitrito. Aí mudou de figura. Aí já é diferente. Aí o produto industrializado pode fazer mal, como o produto natural também pode fazer mal. Produto natural? Porque as pessoas acham que porque um produto é natural, ele não tem nenhum tipo de contaminante. Não tem micro-organismo patogênico, não tem substâncias do próprio ambiente, não tem nada. Então, esse produto é natural. Estou totalmente isento de perigo, estou no céu. Que conversa mole é essa, pô? Que conversa mole é essa? Isso é uma bobagem. Então, essa conversa nossa agora, que nós vamos começar, de fato, né, tecnicamente, porque isso que eu estou falando para vocês é uma forma de mostrar a vocês que aditivo no alimento, vocês vão chegar às suas próprias conclusões, mas aditivo no alimento não é nem um malefício para a humanidade, né, e não somente um benefício. Em alguns momentos pode ser mal? Pode. Em outros momentos pode ser bem? Pode ser muito bom. Muito bom. Foi falado no enlatado aí, né? Enlatados de carne sem nitrito
eles são altamente perigosos. Por causa do clostridium botulino. Botulismo não brinca em serviço, não. Se você ingerir um pouquinho de toxina botulínica, você morre. Se você não for atendido rapidamente, você morre. Então, o nitrito tem uma função espetacular nesse caso. Ah, mas não dá para trocar nitrito por outro aditivo? Por enquanto, não. Tecnicamente, ainda não há uma possibilidade. Ah, então não como mais enlatado. Tudo bem, é uma opção. Pode não comer mais enlatado. Mas se você comer enlatado, às vezes um produto enlatado, por exemplo, pessoas que estão em lugares onde a refrigeração não é tão boa, ou você vai fazer uma viagem e quer levar algum alimento já pré-preparado, que é só dar uma aquecida e comer. Pô, isso quebra um grande galho. O problema é você ficar limitado a um tipo de alimentação que você estabeleceu como sendo a top de linha, né? A alimentação ela deve ser sempre equilibrada, diversificada. O que a gente tem muito hoje em dia são tabus. E, eu diria, além dos tabus, nós temos aquela questão das pessoas. Quanto mais a gente fala de diversidade, menos a gente pratica. Percebe isso? Hoje em dia, está cheio de gente para dizer não coma carne, não coma isto, não tome leite, não faça isso, não faça aquilo. Quem são essas pessoas? Eu pergunto, quem são essas pessoas? Ah, mas tem um médico que fez uma pesquisa que disse que ser vegetariano não tem problema nenhum. Quem é esse cara? Ele é vegetariano também. Normalmente, pesquisa de vegano e vegetariano é feita por médico vegetariano e vegano, né? Assim como médico veterinário que acha que comer carne é um pecado mortal. Não sei de onde os caras tiram isso. Eu não sei de onde tiram. Da natureza que não é. A natureza mostra exatamente o contrário. Se você quiser ser naturalista, você vai aceitar o abate de animais com a maior tranquilidade, porque isto chama-se teia alimentar. A cadeia alimentar foi montada muito antes do homem estar na Terra. Agora, o homem se intitulou Deus para dizer que não pode comer isto, não pode fazer aquilo, não pode abater animais, coitadinho dos animais. A natureza não vê assim. A natureza não vê assim. Até porque no começo do homem estar aqui na Terra, né, o homem não caçava, ele era caçado. Primeiro ele era caçado pelos animais, até que ele aprendeu a se proteger, a se defender e inverteu, começou a caçar os animais. Porque no começo, quem era caçado era o homem, que ele era bobinho, né? Era pequenininho, bobinho, meio tipo macaquinho, então os bichos pegavam com facilidade. Depois o homem foi evoluindo e começou a ficar esperto. Ele começou a fugir dos animais e usar os animais a favor dele, né? Inclusive criando para ter alimento. Então, pense bem quando vocês compram ideias que não tem nada a ver com natureza, nada a ver com bom senso, nada a ver com uma boa alimentação, nada a ver com diversidade alimentar, que é uma grande conquista do ser humano para que ele possa sobreviver aqui na Terra. E a gente vê bem isso quando tem terremoto, enchente e tal, você vê que o cara come aquilo que tiver na hora ali. Quando bate a fome, você come pão velho, come gordura, come qualquer coisa para sobreviver. E a diversidade alimentar é o ponto fundamental da nossa sobrevivência. Se vocês forem ver na natureza, todas as espécies que não têm poder de adaptação, principalmente alimentar, somem, morrem. Morrem. Então, essa conversa que tem hoje de modismo, de politicamente... isso tudo é uma grande bobagem. Eu tenho uma religião que diz que eu não posso tomar leite. Tudo bem, religião a gente não discute, é que nem time de futebol. Você torce para o time de futebol e pergunta por que você torce? Torce por quê? Então, religião não tem explicação, né? Os judeus ainda se baseiam em Moisés, 5.000 anos atrás. Quer dizer, olha, é difícil isso, né? Não dá para discutir. Essa área é uma área muito árida, não dá. Agora, vamos entrar na área técnica? Aí, beleza. Aí, beleza. Aí, eu digo só uma coisa.
todo esse pessoal que está fazendo restrição alimentar voluntária, porque se acham acima de qualquer conhecimento, estão dando um tiro no pé. Vocês vão ver que o ser humano precisa uma alimentação diversificada. Foi assim que nós nos desenvolvemos nesses milhares de anos que a gente está aqui na Terra. Então, a gente precisa preservar isso. Como médicos, como pessoas com conhecimento técnico, né? Se você, por algum motivo, acha que deve restringir seus alimentos, por motivos pessoais e tal, a gente tem que respeitar, porque é uma questão individual. Mas daí a proclamar isso como sendo uma solução para o ser humano, aí mudou de figura. Mudou. Porque aí está trabalhando contra a própria natureza humana. Se estudar, se ler bastante, vai perceber que a natureza dá uma mensagem completamente diferente. O que vale para nós é a diversidade alimentar. Quando o cara vai para a selva, esse pessoal do exército vai para a selva, eles aprendem a comer de tudo. Come inseto, come frutinha, come o que tiver disponível na natureza. Como um verdadeiro homem das cavernas. Quando vocês veem aquela série lá do Discovery, lá, Largados e Pelados, você vê bem o ser humano, os caras ficam 15 dias, sei lá quantos dias ficam, e você percebe, o cara não está comendo proteína, vai caindo o nível de resistência do indivíduo a níveis muito, muito severos. Porque nós temos uma diversidade alimentar que foi desenvolvida por anos. Não foi desenvolvida por um blogzinho ou por uma pessoa qualquer que está aí hoje. Os caras querem mudar a natureza humana com conversa mole. Porque hoje tem internet e qualquer infeliz tem voz na internet. Antigamente, não, o cara não conseguia falar, ele falava para meia dúzia de pessoas. Hoje ele fala com o mundo. Então, isso é muito perigoso. Para nós médicos, é muito perigoso. Bom, vamos lá falar um pouquinho do aditivo aqui. Eu vou sair aqui da câmera, porque vamos colocar aqui o compartilhamento aqui. Está dando para ver aí alguma coisa? Não, ainda não? Não. Por que que não compartilhou aqui? Deixa eu ver. Não é isso. Vamos ver se... agora vai. Agora tá, né? Agora tá. Agora sim. Não entendi. Isso aqui é para acordar o pessoal. Esse aqui, essa figurinha era eu quando tinha cabelo. Agora, como eu tenho uma ausência capilar aguda no topo, mudou um pouco. Mas o bigode está firme ainda, né? E isso é na época que o professor dava aula de terno e tal, né? Caprichado. Bom, eu queria contextualizar com vocês. Eu estou falando um monte de coisa aqui, e a professora Cília até falou, olha, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, pode discordar, não tem problema nenhum, viu? Não é porque eu sou professor convidado, eu sei que vocês são todos muito educados e tal, falar, não, eu vou, a senhora é convidado, nós vamos chegar aqui contrariar. Não, não tem problema, não. Nós estamos aqui conversando como profissionais, vocês serão futuros profissionais. Eu acho muito importante, na universidade, que os colegas, futuros colegas, tenham senso crítico. A gente só desenvolve senso crítico conversando bastante, trocando ideias. Então, eu acho que o mérito de trazer um professor de fora é inserir outros conceitos que, às vezes, o próprio professor da disciplina
já falou e tal, mas os alunos, às vezes, ou não ligam, ou, às vezes, o professor da disciplina tem um conceito um pouco diferente. Isso cria um ambiente de discussão. Mas é uma discussão altamente favorável, né? Porque nós não estamos em partido político, nós não estamos nada. Nós estamos querendo acertar o melhor possível na nossa profissão, ser o mais útil possível para a sociedade. Eu acho que o médico veterinário está devendo isso, viu? Na minha opinião. O médico veterinário está devendo para a sociedade um posicionamento mais consistente sobre diversos temas. Inclusive, até na questão dos pets mesmo, né? Que eu acho que, muitas vezes, a medicina veterinária vacila, né? E deixa com que políticos ou pessoas com total desconhecimento a respeito de determinados assuntos falem e sejam consideradas pela sociedade como formadores de opinião. E um profissional que estudou, ficou 5 anos na faculdade, né? Teve que se especializar, fazer estágio, fazer residência e tal, não é ouvido. O que é isso, pô? Que história é essa? Então, nós precisamos ter uma posição mais apropriada para a sociedade. A sociedade precisa conhecer o médico veterinário como um profissional competente, cujo ponto de vista é importante para o bom andamento dessa sociedade, né? Eu acho que a medicina veterinária está devendo, né? Nós estamos, às vezes, o médico veterinário sai da faculdade muito mais preocupado em proteger animal de rua do que propriamente em ser um bom profissional na sua clínica, na sua atividade profissional, onde ele tem que executar a atividade. Então, ele fica com muito nhenhenhê, com um bicho que está lá largado e tal, e aquele que tem dono, que tem um proprietário, que está te pagando, você não dá o retorno que ele espera. Então, acho que primeiro a gente tem que se preocupar em ser um bom profissional, um ótimo profissional, um excelente profissional, para a gente satisfazer o desejo do nosso cliente, que é resolver o problema quando os animais são levados às clínicas ou aos locais onde devem ser atendidos. Para depois a gente ficar discutindo se é cachorro de rua, é assim, ou assado, ou cozido, né? Porque nós temos problemas que são crônicos e eles vão demorar muitos anos para ser resolvidos, ou nem serão resolvidos. Ou nem serão resolvidos. Então, dentro do contexto dos aditivos, eu queria que vocês pensassem comigo o seguinte. O primeiro ponto importante é que a população está submetida a uma série de agressores, agentes agressores, né? Por exemplo, quimioterápicos. Vocês repararam quantas farmácias tem no Brasil hoje, em qualquer cidade que você vá? Eu viajo bastante e muitas vezes estou no interior. A cidade tem uma praça só, né? Não tem nem rua, para falar a verdade, e lá na praça tem 3, 4 farmácias. Antigamente, o que era comum numa praça do interior é ter uma igreja, né? Aquelas bancos da praça, aquela coisa toda, né? Ter uma agência bancária e tal, uma loja pernambucana, né? Hoje não. Hoje não. Hoje continua tendo banco, mas tem as farmácias disputando pontos que sejam estratégicos. Por que será que as farmácias disputam? Imagine uma população saudável precisa de tanta farmácia. E como é que as farmácias vendem medicamento? Fazendo promoção. Quer dizer que remédio é para fazer promoção que nem você compra blusa, sapato? Compre 3 e pague 2. Remédio se vende assim. Se aqui nós tivéssemos uma seriedade em relação aos cuidados com a saúde, nunca, em hipótese alguma, poderia ter redes de farmácia fazendo propaganda de preço de remédio. Eu vendo mais barato, se você comprar 3, leva um desodorante que você ganha não sei o quê. O que é isso? Remédio é para tomar excepcionalmente se você precisar e se algum profissional te receitar. Mas aqui não.
todo mundo se automedica. Por isso que eu digo, esses blogs são um problema sério. Você vê um monte de bobagem falando aí, né? Você toma essa raiz, esse negócio, como se você fizer uma infusão de uma erva qualquer, você está isento de estar correndo risco. São produtos que têm substâncias químicas que você pode ingerir e te fazer um mal desgraçado. E os caras ficam falando isso. Ah, mas isso é produto natural. Mas que natural? Isso é uma burrice. É uma burrice total. Você pegar um monte de raiz, fazer aquele mix lá e tomar. Quando os quimioterápicos são baseados, muitos deles, nesses princípios ativos, e você toma isso aleatoriamente, num copo, por exemplo, uma quantidade enorme de uma substância, porque você pode ter extraído mais ou menos dessa substância. O que é isso? Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. As pessoas não nascem para ficar doentes, as pessoas nascem para ter uma boa saúde, excepcionalmente doentes. Aí entra o quimioterápico. E os antibióticos, então? Que brincadeira que é? Ah, agora a receita fica presa. Já houve uma melhoria nesse aspecto. Mas se você for... Aqui em São Paulo, você compra antibiótico em vários lugares sem receita. No interior também. E quanto mais para o interiorzão, mais fácil é. Não tem receita, não tem coisa nenhuma. O cara te vende e acabou. Por quê? Ele está lá para ganhar dinheiro. E ele vende. Antibiótico é caro, dá boa margem de lucro, vamos vender. Vou perder a venda? Não. Não vou perder. Então o cara toma antibiótico para curar gripe. Até agora não foi provado pela ciência que se você tomar antibiótico, você combate vírus. E por que o pessoal toma antibiótico quando está com gripe? Olha, eu sou da época que anabolizante era uma substância que você podia dar para o ser humano ou para o animal para obter determinados efeitos, porque havia uma deficiência, né? No caso dos animais, até se usava os anabolizantes para ganhar peso, para ter mais musculatura, né? Então, era usos específicos para determinadas necessidades, né, específicas. Mas eu nunca imaginei que a gente chegaria ao ponto do ser humano injetar hormônio animal para ganhar massa muscular. E isso não é uma coisa rara, né? Muita gente já morreu, muita gente está intoxicado, extremamente intoxicado, nessas academias, nessa disputa de visual, né? E um visual artificial, porque as pessoas não conseguem naturalmente. Algumas conseguem, porque tem DNA para isso. Mas aquelas que não têm DNA forjam formas usando a sua saúde e utilizando produtos altamente tóxicos a partir do momento que você usa sem nenhuma finalidade para as quais esses produtos foram, vamos dizer, desenvolvidos, né? Esses anabolizantes foram desenvolvidos pelos laboratórios para determinados efeitos. Por exemplo, você não pode usar um anabolizante da área veterinária para humanos. Isso aí não tem cabimento. Ah, mas a fórmula química é semelhante, não sei o quê. Mas não, a coisa é outra, pô. É diferente. E as pessoas usam. Porque, para mim, isso é criminoso, né? Bom, se fala muito do tal do agrotóxico, né? E se a gente for considerar que o produto com agrotóxico eu não vou comer, tudo bem. Mas é bom você se preparar para ter um sítio, né? E ter toda a estrutura para poder comer produtos livres de agrotóxicos. O que não vai garantir que o produto que você está produzindo é efetivamente livre de agrotóxicos, né? Porque existem outros fatores que podem levar
essas substâncias para os alimentos, né? Então, o que a gente precisa ter noção clara é que a fiscalização é preciso ter um controle sobre essas substâncias, porque eu não vejo possibilidade no mundo moderno de não ter agrotóxicos. Agora, todos deveriam ser permitidos? Não, deveriam ter controle. Quer dizer, devia ter o que eu acho que falta na sociedade, ao invés de dizer você não consuma isto você pode consumir nessa quantidade, né? Ter parâmetros, ter fiscalização firme, né? Garantir para o consumidor que ele está ingerindo um produto dentro dos limites estabelecidos. Isso é mais importante, a meu ver, do que propriamente você discutir eu não vou comer mais produto com agrotóxico. Tudo bem. Se você conseguir, eu acho até bom. Mas isso também não vai te garantir que você esteja isento de estar ingerindo outras substâncias que podem até estar na natureza. Esse outro grupo também está no mesmo patamar, que são os pesticidas usados principalmente na agropecuária, né? Então, você tem bovinos, por exemplo, carrapato. É complicado para você combater carrapato. Tem áreas do Brasil que tem muito carrapato. Mosca do chifre. Se você vê um animal com mosca do chifre, você fica com dó dele. Ele sofre muito. Ele sofre tanto que ele vai perdendo ele perde produtividade. Ele fica tão incomodado com aquilo que aquilo fica voando em cima da cabeça dele, fica picando, consumindo ali, se chama mosca do chifre, fica ali em volta, né? Vai fazendo feridas, como o carrapato faz, né? O carrapato, além de sugar o sangue, né? Ele coça, ele machuca, né? Então, se você não usar determinados produtos, como você vai combater? Mas na Europa... Mas a Europa tem 10 meses de frio, não é muito bom para carrapato. Mas o Brasil é diferente, é um país diferente. Então, as pessoas não podem ficar emprenhando pelo ouvido. Não pode usar, não sei o quê. Por quê? Tem criação no Brasil de animais sem uso de pesticidas, de produtos desse tipo? Tem. É o boi verde? Criação orgânica? Tem. Mas são grandes criações? Não. São criações reduzidas, porque se você aumenta muito a área, se você aumenta muito o número de animais, aumenta a chance de ter problemas. Então, as criações são controladas. 1 quilo de carne de criação orgânica, custa no mínimo 20% mais caro do que uma convencional. Isso as pessoas não comentam, né? Eles falam na televisão, orgânico, não sei o quê, tá. Mas quem é que pode pagar? O Brasil exporta essas carnes. Por quê? Exporta para quem paga em euro. Sabe quanto está €1 hoje? Está quase R$ 7. Um dólar está R$ 6. Então, quando eu exporto, eu tenho mercado para comprar. E aqui no Brasil eu tenho? Eu tenho mercado para comprar, mas é muito reduzido. É muito reduzido. Agente de poluição. Bom, hoje nós temos tanto agente de poluição. Antigamente falava que se você vivesse numa grande cidade, você estava ferrado, porque você ia ter alergia, você ia ter isso e aquilo. Mas eu digo o seguinte, hoje no interior mesmo, está cheio de criança com bronquite, com asma, com não sei o quê. Então, hoje, nós temos agente de poluição em tudo que é lugar. Só muda o agente de poluição, mas nós temos. Metais pesados. Grande problema hoje em áreas de garimpo, né, por causa os garimpos realmente causam problema por causa do mercúrio, mas a gente encontra outros metais pesados na foz de rio, às vezes, onde já libera, por exemplo, esgoto. Então, você vai encontrar metal pesado para tudo que é lado. Você encontra chumbo, por causa de baterias, né, que são lançadas ao meio ambiente, e que pode estar na água, e que o peixe pode trazer, né?
Frutos do mar, tanto de água, pode ser tanto de água doce, de água salgada, você pode ter metais pesados, né? Então, quando eu vou pegar um peixe, eu capturo um peixe, eu falo, puxa, eu peguei o peixe direto da natureza, não está industrializado. Você prepara o peixe e pode ter um alto nível de metal pesado que você está consumindo e não sabe. Toxinas produzidas por micro-organismos. Poucos se interessam por conhecer a questão de microbiologia, né? Microbiologia é fundamental para a área médica. Médico que não sabe microbiologia não é médico, é outra coisa. Porque grande parte das doenças está relacionada com micro-organismos. Para nós médicos veterinários, então, doença infecciosa, zoonoses, como é que o cara pode não saber microbiologia? Fala para mim. Como é que o médico veterinário pode dizer que eu não gosto de microbiologia, pode então vai fazer outra coisa. Faz corte e costura, faz moda, faz outro negócio. Porque em medicina, não saber microbiologia, você está morto. Ou você pegar um pedacinho da medicina e ficar fazendo aquela coisinha lá, tá bom. Tá bom, você quer ser reduzido, tá? Um grande especialista em nada. Tá bom, fica lá na especialidade de nada. Mas você quer ser médico mesmo? Um cara que tem uma visão da sua profissão? Você tem que saber microbiologia. Olha, se você sabe microbiologia, você sabe que tem grupos de micro-organismos que produzem toxinas, cujas toxinas nem sempre causam dano imediato. Toda vez que eu consumir uma toxina produzida por micro-organismo, eu vou ficar doente? Não. Depende do teu estado de saúde, seu sistema imunológico, depende de um monte de coisa. Mas você pode consumir toxinas, muitas vezes em produtos que não são elaborados de forma adequada. E aí sim, aí é problema. Então, grãos, por exemplo, são muito sujeitos à ação dos mofos, né? Dos fungos, bolores. Eles têm a possibilidade de produzir toxinas que ficam naquele produto que depois vai ser, por exemplo, amendoim, né? Muitas dessas fábricas pequenas de paçoca compram amendoim de segunda ou terceira, que já mofou. O que eles fazem? Tritura aquilo tudo e faz paçoca. E lá pode ter o que a gente chama de aflatoxina. Se eu ingerir uma paçoca com aflatoxina, eu vou morrer? Não, provavelmente não. A sua chance é de o seu organismo ser agredido por essa toxina. Mas uma vez vai acontecer um grande problema? Dificilmente. Mas você dá para uma criança que gosta de paçoca, compra uma paçoca de quinta categoria, que está lá naquele boteco infecto e nauseabundo. Você vai lá e dá para o seu filho aquela toxina. 1 dia, 2 dias, 3 dias, logo quando ele é pequeno. Qual será o impacto dessa toxina constantemente num organismo ainda despreparado? Então, a gente precisa pensar nisso. A gente fala muito de aditivo, de aditivo, de aditivo. Olha quanta coisa eu estou colocando aqui. Ainda tem mais. Vocês sabiam que a gente produz substância nociva? Vocês sabiam que nós produzimos substâncias tóxicas no nosso próprio organismo? Nós mesmos produzimos? Vocês sabiam disso? Sim ou não? Alô? Câmbio? Não, Professor Ercília, o pessoal acho que foi embora. Vocês estão aí? sim. Não estou falando. Você saberia que tipo de substância a gente produz que é tóxica? Que grupo de substâncias? Como elas se denominam? Não, com o nome certinho, não. Que a Nome gente certinho, não. está falando? Não entendi. Eu não entendi que tipo de substância Que que a grupo gente... de substâncias é que nós produzimos, nosso organismo produz. Não é de fora, é endógeno. Laura,
A ureia, não é? Que ela é tóxica no organismo? Sim, mas sim, se você não tiver O o sistema cortisol, não é? funcionando, não entendi. É que às vezes corta. Pode falar de novo para mim, por favor? Nossa, tá muito. Estou ouvindo você falar, mas você não ouvia o que você tinha comentado. Vocês já ouviram falar em radicais livres? As mulheres provavelmente sim, né? Elas ficam preocupadas com os radicais livres que atacam a pele, a cútis, precisa manter aveludada, e creme, aquela coisa toda, né? Mas radicais livres a gente produz logo, depois de uma certa época da vida, já se estudou isso, a partir dos 20 anos, já se começa a produzir radicais livres. Esses radicais livres são substâncias que são produzidas a partir do metabolismo normal do organismo, elas são normalmente metabolizadas pelo próprio organismo. Por isso nós temos o fígado, principalmente, para fazer isso, né? E nós temos outros mecanismos que também ajudam a fazer, né? O próprio digestório tem um sistema muito bom. Então, muitas dessas substâncias que são produzidas, principalmente na juventude, elas são metabolizadas e não te incomodam muito. Porém, a partir de uma certa faixa etária, a quantidade que você produz já começa a ser maior do que o organismo consegue metabolizar. E aí essas substâncias começam a atacar diversos órgãos. Então, nós temos que também nos proteger e conhecer esses mecanismos para poder nos proteger melhor. Porque às vezes a gente está preocupado com o que vem de fora e não estamos preocupados com o que está dentro. E você pode ter uma saúde prejudicada sozinho, sem grande ação de agentes externos. Óbvio, os agentes externos podem piorar a situação, né? Mas a gente está estudando, acho que tecnicamente, nós estamos estudando muito nas academias, nos laboratórios, né? Eles estão estudando muito essa questão dos radicais livres. Até que ponto a gente pode se proteger deles a partir do momento que as defesas não são tão eficientes, né? Aí eu coloquei o aditivo aqui, né? Alguém vai falar assim, mas você colocou por último, não podia ser primeiro? Não, não, eu não acho, não. E justifico. Uma criança, de modo geral, até 1, 2 anos, se os pais forem conscientes, tal, dificilmente vai ter aditivo no alimento dessa criança. Dificilmente. Talvez um ou outro, assim, raro, mas de um modo geral não vai ter. Mas, por outro lado, a criança vai estar submetida a uma série dessas ações que a gente está falando aqui. Agente de poluição, por exemplo, metais pesados pode estar até na água de abastecimento. Por falar em água de abastecimento, eu não comentei, eu não coloquei aqui, nem cabe, né, se eu for colocar tudo. Os produtos da área odontológica, você escova o dente todo dia. E lá tem substâncias químicas que você ingere diariamente. Tem gente que escova o dente 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia ingere essa quantidade de produtos que são residuais na boca. Qual será o impacto dessas substâncias químicas que compõem a pasta dental durante 50 anos? 50 anos, todo dia, 2, 3 vezes por dia. Qual será o impacto? Os produtos que se usam hoje em odontologia, muitos deles são tóxicos. O flúor que está na água de abastecimento, vocês já viram que tem flúor na água de abastecimento? Vocês viram se o flúor é bonzinho para a saúde? O flúor é bonzinho para a saúde. Depende. É aquilo que eu dizia a vocês logo no começo. Depende. O conhecimento técnico mostra que o flúor é muito bom numa determinada faixa etária, numa determinada quantidade. Porém, se passar do ponto, se você tiver excesso de flúor, e as pessoas têm na pasta de dente flúor, na água de abastecimento flúor, e ninguém está ligando para isso. E ninguém pergunta isso. Os caras estão preocupados com o alimento.
Pensem bem no que nós estamos conversando. Porque ainda, além disso que eu estou comentando aqui, a população está submetida a todos esses agentes, ainda nós temos um outro fator importante, chamado de fator individual. Fator individual, nada mais, nada menos, que é tornar a medicina humana, principalmente, olhando para o indivíduo, ao invés do rebanho, o indivíduo. A medicina, tanto humana como a medicina veterinária, porque medicina é uma só, olha para as duas formas de exercer a medicina. Quando eu trabalho com rebanho, eu tenho a ideia de medicina coletiva, eu tenho a ideia de saúde pública, eu tenho a ideia de população. Quando eu estou trabalhando, muitas vezes eu estou muito mais preocupado com aquele indivíduo, que é a medicina individual. Cada indivíduo tem suas características. A medicina tem que olhar para os dois, nesses dois, o viés é duplo. Eu tenho que olhar para a população como um todo e tenho que olhar para o indivíduo. Assim como o médico veterinário faz a mesma coisa. Se eu tenho um touro caro numa fazenda, ou se eu tenho animais de muito valor, um cavalo, por exemplo, eu tenho um cavalo de corrida, sangue árabe, custa uma nota. Eu estou preocupado muito com em atender esse animal, esse indivíduo. Mas eu posso trabalhar num aras com vários cavalos e eu vou ter ações de biosseguridade nessa propriedade para que todos aqueles animais sejam protegidos. Mas eu posso ter ações individuais ao mesmo tempo. O mesmo médico veterinário pode pensar em rebanho e pode pensar em indivíduo. Depende da situação. E aqui, no fator individual, quando a gente fala de população humana, a idade é extremamente importante. Eu já dei alguns exemplos para vocês. Uma criança, um idoso, o comportamento é diferente daqueles que estão numa faixa etária mediana. O sexo, embora muitos falem, não, a mulher é igual ao homem, pode fazer tudo igual. Não, não pode fazer tudo igual. Não pode. Não pode. Por enquanto, não. Por enquanto, só a mulher consegue gestar. Portanto, só ela tem todo aquele complexo, aquela confusão de hormônios impressionante. Aquela idade reprodutiva, né? Depois ela vai entrando numa outra faixa etária e tal. Toda essa transformação é muito diferente do ser humano, do homem, do sexo masculino. Quando a gente fala de feminino e masculino, aqui nós não estamos querendo entrar em outras conjecturas. A gente está falando do básico. Então, faz diferença o fator individual ser homem ou mulher? Faz. Faz. Nisso que nós estamos conversando, faz. Muita diferença. Hereditariedade tem algum peso como fator individual? Cada dia mais a hereditariedade vai se mostrando como um fator importantíssimo quando eu analiso agentes agressores, principalmente de natureza química. Física também tem, mas química principalmente. Estado de saúde. Se tem uma coisa importante, e aqui no Brasil a gente percebe bastante isso, quando a gente analisa o ambiente e as pessoas, é o estado de saúde. Quanto mais a medicina evolui, entendendo o que é um estado imunológico, uma resistência orgânica adequada, quanto mais a gente entender isso, mais claro fica o que é fator individual. Porque quando a gente fala de um indivíduo, a gente pensa que ele pode estar debilitado imunologicamente. E eu tenho que ter uma série de cuidados com essa pessoa. Coisa que, na média, eu não precisaria me preocupar. Então, por exemplo,
consumir determinados alimentos com determinados aditivos para alguém que tem uma certa diminuição do estado imunológico pode não ser recomendável. Gravidez e lactação. Que é coisa que mais distingue uma mulher do que quando ela está grávida ou em lactação? A distinção é total. Total. Tanto é verdade isso, que se vocês observarem hoje na bula de fitoterápico, todo mundo diz, não precisa de receita, não precisa de nada. Fitoterápico parece que é algo abençoado. Você pode comprar na farmácia, sem nenhuma restrição, e fazer o que você bem entende com aquilo. Toma a hora que você quer, dá para todo mundo, porque é um fitoterápico, é natural, né? Não é industrializado, né? Isso é uma bobagem, mas uma bobagem tão grande que fere o conceito básico para quem é médico. Para quem é médico, o fitoterápico é um medicamento. Ponto. Ponto. Precisa ser tomado com parcimônia, ou seja, precisa ser tomado se necessário. Somente se necessário. Não se toma remédio, não se ingere substâncias que não são necessárias, porque se você faz isso, qual é o objetivo de um tratamento? Quando você tem uma doença, você faz um tratamento. Ótimo. Você tem toda uma prescrição, um protocolo. Você não tem nada, você fica tomando substâncias para prevenir. Prevenir o quê? O que você tem que prevenir é o seu sistema imunológico em alto nível. Alimentação diversificada, atividade física, dormir bem, é o que todo mundo fala. Eu tenho nego que vai aí no consultório do cardiologista, paga R$1.000 uma consulta para o cara dizer o óbvio. Não vai ingerir substância química a troco de nada. Se você for olhar, nem é bula, fitoterápico não é bula, né? Bula é de medicamento. Aquilo lá são recomendações. Leia as recomendações num fitoterápico. Vai estar sempre escrito assim: mulheres gestantes ou em lactação devem procurar os nutricionistas, o médico e tal. Ué, mas se aquilo lá não faz nada, não tem problema nenhum, todo mundo tira da seringa. Tira o seu, né? Então, hoje, todas as empresas, para não ter responsabilidade pelo Código de Defesa do Consumidor, eles põem uma observação. Se acontecer qualquer coisa, eu digo, olha, meu amigo, você não leu. Lá está escrito, olha, se a sua mulher estiver grávida ou estiver em lactação, você, antes de tomar, consulte um profissional. Como se todos os profissionais entendessem alguma coisa a respeito do que a gente está conversando. Fitoterápicos. Quem entende de fitoterápicos? Bom, no aditivo para alimento humano, como é que funciona? Existe uma série de substâncias aprovadas. Mas para aprovar uma substância para pôr no alimento, ele precisa ser tecnologicamente necessário. Ou seja, para a tecnologia daquele alimento, é preciso aquele aditivo. Seu uso não deve ser nocivo ao organismo humano. Eu vou mostrar para vocês logo aqui em sequência como é que se conceitua um aditivo, se é nocivo ou não para o organismo humano. Então, de um modo geral, eu não sei se vocês já ouviram falar no Códex Alimentários. Alguém já ouviu falar no Códex Alimentários? Eu nunca ouvi falar. Nunca ouviu. Alguém ouviu falar? Vou mudar aqui. Alguém já ouviu falar em Códex Alimentários? Que é um Bom dia. Eu já ouvi esse nome, mas eu não estou lembrada direito o que é.
Se é uma agência, é uma vaga lembrança, então. É. Certo. Veja, o Códex Alimentários é um organismo internacional, já está dizendo Códex Alimentários, né? É um código alimentar, né? É como se fossem procedimentos relacionados à alimentação, né? De segurança, né? Então, o Códex está ligado à Organização Mundial de Saúde, né? A FAO também, que é o organismo que trata da questão da agricultura e pecuária no mundo, e a Organização Mundial de Saúde. Então, o Códex está ligado, né, a esses organismos, no sentido de proporcionar, vamos dizer, uma assessoria aos países. Né? O Códex Alimentários seria como um setor de pesquisa dentro do governo dos países membros. Quem é que participa da Organização Mundial de Saúde? Hoje em dia deve estar por volta de 180, 190 países que pagam para manter a Organização Mundial de Saúde e as suas estruturas todas, como a FAO, Códex Alimentários, né? O Códex está ligado diretamente à FAO, né? E a FAO está ligado indiretamente à Organização Mundial de Saúde. Ou seja, são organismos internacionais mantidos pelo dinheiro dos países membros e que utilizam as orientações, né, para os seus serviços de saúde, para o Ministério. Por exemplo, o Brasil paga a Organização Mundial de Saúde para ser membro, como se fosse um clube. E o que o Brasil aproveita? Aproveita o seguinte: esses organismos reúnem pesquisadores, especialistas em determinados assuntos, para sair dali uma orientação. Então, o Ministério da Saúde brasileiro pode aceitar ou não essa orientação. Pode ser parcial, pode rejeitar, ou pode aceitar na totalidade tudo que foi discutido e saiu no boletim do Códex Alimentários. Então, um determinado aditivo, o Códex considera como seguro para usar, por exemplo, em panificação ou em embutidos de carne. Né? Então, o Brasil pode utilizar os estudos que foram feitos através do Códex Alimentários e aceitar isso integralmente, parcialmente, ou pode até não concordar. Então, o fato do Códex emitir um boletim favorável não significa necessariamente que o país membro vai adotar esse critério como válido no território nacional. Deu para entender? Vocês entenderam isso? Tem alguma dúvida? Eu não. Alguém tem alguma dúvida a respeito? Gente, se vocês não entenderam, se vocês é melhor perguntar, porque explica de outro jeito. Talvez vocês entendam melhor. Agora ninguém fala, a gente não sabe se tem dúvida ou se não tem, né? Tem dúvida e ficou quieto ou ficou quieto por entender. Seria bom vocês participarem, não só o Antônio nem a Cláudia, mas o resto do pessoal que está aí, né? Presente. Eu entendi, sim, PH7, Ricardo. né? Legal. Isso é importante. Então, vamos em frente. Se vocês não entenderem, vocês vão falando ou falam no chat, pergunta pelo chat, né? Então, quando um aditivo, por exemplo, num país, por exemplo, Brasil, vamos supor que o Brasil tivesse uma empresa que tem um aditivo para usar em alimentos, mas é novo. O caminho qual é? Ele tenta uma aprovação no próprio país, né? O Brasil é um país grande, então, muitas vezes, a aprovação no próprio país já representa comercialmente um sucesso. Mas países menores, por exemplo,
não adianta muito, né? Um país pequenininho na Europa, por exemplo, tem lá uma substância que o cara desenvolveu, um laboratório, né? E ele vai vender para quê? Para pequenas, poucas empresas. Então, o que eles fazem? Eles vão para esse comitê do Códex, né? Que encaminham a proposta e reúne documentação. Então, eu tenho um aditivo, eu quero aprovar no Códex, quero que passe pelo Códex. Eu encaminho toda a documentação de pesquisa, de toxicidade, né? Os ensaios toxicológicos que foram feitos dessa substância para o CCFA, que é o Codex Committee on Food Additives, né? Ele faz o quê? Ele pega esses documentos, analisa se está tudo em ordem, se falta alguma coisa e prepara para quê? Prepara para ir para a reunião de especialistas, que é o GECFA. O GECFA é o Expert Committee on Food Additives, né? Esse expert significa especialistas, né? Então, o comitê de especialistas. O que ele faz, esse comitê? Avalia toxicologicamente com os dados científicos disponíveis e, quando necessário e possível, estabelece a ingestão diária aceitável, a IDA, que é expressa em miligramas por quilo de peso. Então, quando o indivíduo vai consumir um aditivo no alimento, né, já foi estabelecido anteriormente qual é essa ingestão diária aceitável. Já foram feitas pesquisas toxicológicas para poder estabelecer essa dose. Esse ensaio toxicológico que nós vamos ver mais à frente é feito tanto para aditivo como para produtos farmacêuticos, como para aditivos que vão em cosméticos, é tudo muito parecido. Paralelamente, estabelece as especificações de identidade e pureza dos aditivos que serviram de base para os estudos toxicológicos. Isso aqui é o seguinte: quando é possível estabelecer aqui a IDA, né, o ensaio vai mais longe. E aí você estabelece, o próprio Códex estabelece a identidade. Que substância é essa? Como é que ela é quimicamente? E a pureza dela? Porque para ser um aditivo para alimento, tem que ser grau alimentício, que a gente denomina em inglês de food grade. Nenhuma substância pode ser utilizada em alimentos se não for considerada como food grade. Ora, como é que eu vou saber quando a substância é food grade? Aqui, esse comitê de expertos aqui do GECFA, que a gente chama normalmente, a abreviação dele é GECFA. O GECFA faz o quê? Ele vai fazer os estudos para estabelecer qual é o grau de pureza dessa substância para ser um aditivo para alimentos. Tá? Deu para entender até aqui? Está claro isso? Vocês precisam entender isso para eu poder andar mais um pouco. Deu para entender que tem um comitê de especialistas que pegam todos os ensaios que foram feitos, né, nas empresas ou nas universidades, porque muitas empresas contratam a universidade para fazer os estudos toxicológicos. Esses estudos, então, são reunidos e enviados para o GECFA. Os especialistas vão pegar esses ensaios, podem ampliar esses ensaios ou não, né? E aí eles vão estabelecer um manualzinho, um boletim, onde sai qual é a identidade da substância, quimicamente, como é que é a fórmula espacial dessa substância, quantos carbonos, quantos outros componentes, né? E depois estabelece a pureza, ou seja, tem resíduos que possam ser tóxicos para o organismo, então tem que retirar isso. Eu tenho que ter um grau de pureza para esse aditivo poder ser usado como alimento. Como é que é feita a avaliação toxicológica? Diga. Então, o GECFA está dentro desse Códex Alimentares, é isso? Isso.
O CCFA, o CCFA e o GECFA participam, fazem parte do Códex. É uma forma de aprovar substâncias químicas e até algumas outras situações de embalagem, tudo, que para poder entrar no Códex tem que passar primeiro pelo CFA, que vai analisar a proposta e a documentação, e a partir daí, passou por aqui, é encaminhado para o comitê de especialistas. Aí, efetivamente, vai ser feita a avaliação técnica do produto, da substância. Aqui vocês estão vendo estudos toxicológicos, né? Que estudos toxicológicos são esses? Que já está aqui, ó, né? O estudo dos especialistas é feito a partir dos estudos toxicológicos, que são encaminhados para o GECFA, né? Então, que avaliação toxicológica é essa? Vocês vão ver que a avaliação toxicológica é feita em 3 estágios. O primeiro estágio é toxicidade aguda. Essa toxicidade aguda é produzida quando o material é administrado em dose única, objetivando fixar a DL50, isto é, aquela dose capaz de matar mais de 50% da espécie animal ensaiada. São usadas 3 espécies animais, uma das quais é não roedora, levando ensaio de 2 a 4 semanas. Então, toxicidade aguda, o que é? Eu pego uma substância, eu vou escolher quais as espécies animais que eu vou testar no laboratório, vou administrar essa dose única, né, de maneira a eu poder avaliar o impacto dessa dose nos animais. Né? E aí eu posso estabelecer qual é a dose capaz de matar mais de 50% da espécie ensaiada. Ah, professor, mas vai matar os bichinhos? Pode matar ou pode não matar. Eu preciso saber se essa substância, quando eu for administrar, se ela é agressiva demais, se ela não é. Por exemplo, tem substâncias que são aditivos em alimentos, que a gente para o ensaio de toxicidade aguda porque nós já demos tanta quantidade e o animal não sofreu nenhum tipo de agressão. Depois, inclusive, os animais são sacrificados, mesmo que eles não morram, eles são sacrificados exatamente para saber se tem alguma alteração, né, no rim, no fígado e tal, exatamente para ver o grau de agressividade da substância. Tem substâncias que são muito pouco agressivas e tem substâncias que são muito agressivas. Então, esses ensaios de toxicidade aguda são muito importantes, porque eles dão um primeiro... tem substâncias que não passam da toxicidade aguda. Não dá. Não dá. Você dá pequenas quantidades dessa substância, em dose única, e os animais já começam a sofrer. Já morrem, ou ficam ruins, ficam doentes. Então, você já para, não continua. Né? Esses ensaios são rápidos, eles demandam 2 a 4 semanas. Então, esses ensaios, por exemplo, às vezes no laboratório de uma universidade é possível fazer. Eu já participei de alguns ensaios de toxicidade aguda, né? Normalmente, quando a gente faz isso sempre com uma equipe multiprofissional, né? Para facilitar a interpretação dos dados, né? Mas, às vezes, nem precisa mesmo. A gente já percebe que não vai dar certo. A substância é muito tóxica. Ou a substância é muito pouco tóxica. Então, a gente pode fazer isso em laboratório de uma universidade. A toxicidade subaguda já é mais complexa. Produzida pelo material ensaiado, quando administrada em doses repetidas diariamente, durante um período equivalente a 10% da vida provável da espécie ensaiada. Eles estima 90 dias para rato e 1 ano para cães. São usadas 2 espécies de animais, uma delas não roedora. Vocês repararam que a gente sempre fala da espécie não roedora. Por que isso? Porque os ensaios toxicológicos mostraram no passado que a gente não pode se basear só em roedor. É muito mais fácil.
mas não é o adequado. Por quê? Quando eu quero extrapolar o resultado toxicológico para a espécie humana, o roedor nem sempre interpreta de maneira similar à espécie humana. Por isso, é obrigatório ter uma espécie, aqui no caso, uma delas não roedora. Tá? Se usa macacos, se usa cães, pode até usar suíno também, depende do ensaio, né? Mas vejo que esse ensaio, por exemplo, para fazer numa universidade pura e simples, é complexo, porque você tem que administrar todo dia a dose durante um ano inteiro, 365 dias, você tem que ter uma estrutura para fazer isso. Funcionário, instalações. Então, não é um ensaio barato e nem um ensaio fácil de fazer. É complexo. Normalmente, aqui na toxicidade subaguda, necessariamente você precisa ter equipe multiprofissional, né? Porque você precisa ter gente que entenda da área de química, você precisa ter um médico veterinário, você às vezes precisa ter até biólogo para ajudar na questão do cuidado com o animal, né? Então, é um ensaio caro. E agora, o terceiro, então, nem fale, né? Oi. Eu não sei se eu perdi alguma coisa, mas eu não consegui entender, nesse caso, esses tipos de avaliações. Por exemplo, elas podem ser utilizadas quando vai criar um produto, um shampoo, um produto para estética. Em que momento que é utilizado esses animais? Para quê? Não, veja, essa toxicidade, por exemplo, aqui, é principalmente para avaliação de substâncias químicas, medicamentos, aditivos para alimentos e tal. Quando você fala de cosméticos e tal, normalmente é uma fórmula química, né, que pode utilizar, por exemplo, muitos aditivos que são usados em alimentos são usados na cosmética também. Então, a empresa que está fazendo o cosmético já sabe o comportamento daquele aditivo. Ela não vai repetir, porque ela já sabe como é que funciona. Agora, pode acontecer de eu utilizar um aditivo químico num cosmético e você passa na pele e ele causa uma irritação. Mas ingerindo não causou problema nenhum, mas passando na pele causa. Então, eu tenho que fazer um estudo do impacto desse produto na pele. Agora, está se restringindo muito ensaios em animais. Antigamente era feito, você pegava, por exemplo, um cão, fazia uma tricotomia numa área, passava por um determinado período e via se tinha reação alérgica, não tinha, já servia para fazer. Aí depois você fazia um ensaio no humano. Agora, muitos ensaios estão sendo feitos direto no humano, para pular essa fase de teste. Eu, particularmente, acho que produtos com baixo impacto pode ser feito direto em humano, mas eu acho que produtos que ainda estão numa fase de ensaio ainda preliminar, tem que usar animais. Porque... Então, hoje em dia, eu já cheguei a comprar não só um, mas vários produtos, principalmente, que tem lá um carimbinho que não usa animal para fazer teste. E usa o que, então, nesse caso, para ver se o produto vai dar reação alérgica ou não, ou seja lá o que for no ser humano? Humanos voluntários. Humanos voluntários. Tem pessoas que ganham para se submeter ao teste. Medicamento também tem gente já que ganha, já faz tempo isso. Na Europa, normal isso. Você quer ganhar um troco? Você se oferece para tomar aquele medicamento por um determinado tempo para ver qual é o comportamento dessa substância. Aí eles fazem exame de sangue, fazem um monte de coisa. Tem gente que até gosta de fazer isso,
Porque para você fazer um ensaio desse, você tem que fazer uma série de exames anteriores para saber se você não tem doenças e outros problemas, né? Então, o camarada ganha todo um check-out, um cheque check-out de saúde aí, né? É. E depois ele ganha um dinheirinho para fazer esse ensaio. Então, hoje está na moda esse negócio de fazer ensaios não com animais, mas com seres humanos que ganham troco para isso. Ou trocam por produtos, né? São produtos finos, por exemplo. Você fala, eu quero trocar, você me dá por 3 meses esses produtos aí, escolhe, faz uma cesta e ganha. Então, troca de chumbo, certo? Toxicidade crônica, produto pelo material ensaiado, quando administrado em doses repetidas, diariamente, por um longo período de tempo, equivalente pelo menos a 50% da vida provável da espécie ensaiada. Camundongo 1 ano, rato 2 anos, cães 5 anos. Aí são efetuados estudos sobre reprodução, prole, efeitos mutagênicos, teratológicos, estudos sobre metabolismo do aditivo. Esse estudo custa muito caro. Então, muitas vezes, substâncias que passaram bem pela toxicidade aguda e passaram bem pela subaguda já recebem uma autorização provisória de poder começar a ser comercializado. Agora, tem produtos que só são liberados depois da toxicidade crônica. Então, produtos farmacêuticos, tem alguns que demoram mais de 5 anos para serem liberados. Então, você veja que, muitas vezes, a questão da patente de um produto farmacêutico é uma patente cara. Por quê? Porque os ensaios demoram muito e custam muito caro. Aqui na toxicidade crônica, muitas vezes, ou a maioria das vezes, esses animais que já estão submetidos a essa dosagem, eles vão continuar até morrer. Então, um cão, muitas vezes, demora 15 anos para morrer, para que a gente tenha, no final, toda a análise da anatomopatológico completo, todos os exames, todos aqueles estudos toxicológicos complexos, você vai esperando esses animais morrerem, para você ter um ensaio bem consistente mesmo. E aí você chega à conclusão que muitas dessas substâncias não vão causar nenhum dano mesmo. Agora, tem um aspecto importante à avaliação toxicológica, que ela obedece um protocolo. Aquela dose é dada diariamente, durante anos e tal, mas aquela dose diária, que é o parâmetro que depois vai ser utilizado para estabelecimento de quanto uma pessoa pode ingerir daquela substância por dia.